Shalom, shalom! Vamos para mais um estudo semanal desse maravilhoso livro, A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. Vamos para o estudo de número 4. Mas antes de iniciarmos este estudo 4, eu vou voltar um pouquinho aqui no estudo 3, em uma parte que... O estudo 3, nós falamos sobre o aconselhamento matrimonial. E nesse tópico, nós tocamos numa parte aqui bem importante, que foi com relação à honra do Shabat. Aqui nós vimos que para se honrar o Shabat, nós precisamos ter o conhecimento adequado de como honrar esse dia. E isso foi comparado à questão do matrimônio, onde nós também temos várias leis dentro da relação matrimonial que devem ser estudadas e devem ser também exercidas no dia a dia. A gente precisa compreender para podermos cumprir. E lá no estudo anterior, a nossa querida Maria Salles, ela nos deixou uma pergunta e foi a seguinte: o que significa honrar o Shabat? Gratidão, Maria Salles, por sua pergunta. Eu vou estar respondendo agora e quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que todos que se sentirem necessidade de deixar uma pergunta relacionada ao nosso estudo, sintam-se à vontade, podem deixar lá no chat, que no estudo seguinte eu farei o possível, Blineder, para estar respondendo a todos, com muito carinho. Tá bom? Então, nossa querida Maria Salles nos fez essa pergunta: o que significa honrar o Shabat? Então, Maria, é assim, Hashem, ele entregou os 10 pronunciamentos, como é conhecido, os 10 mandamentos, a Moisés, lá no Monte Sinai, e esses 10 mandamentos foi direcionado ao povo judeu. Eles receberam porque aceitaram de Hashem e se comprometeram em cumprir, em obedecer. Dentre esses mandamentos, o quarto, ele fala sobre a guarda do Shabat. O sábado, o Shabat, ele é uma aliança entre Hashem e o povo judeu, porque esse povo ele foi escolhido para ser luz entre as nações. Essa questão de guardar o Shabat, ela é exclusiva para este povo. Nós que somos Benenoa, Batinoa, considerados justos entre as nações, nós temos o privilégio de honrar o Shabat, não guardar. E qual é a diferença? A guarda do Shabat, que é direcionada unicamente para este povo judeu, ela vem trazendo consigo uma lista de 39 trabalhos proibitivos. Nenhum judeu pode fazer nenhum desses 39 trabalhos que está listado ali. No entanto, nós não temos essa obrigação. Mas isso não impede de nós fazermos do Shabat um dia especial. E é isso que Hashem quer das nações, que nós reconheçamos a importância desse dia e aproveitemos essa oportunidade para fazermos desse dia um dia especial, como ele realmente é. E como é que nós podemos tornar o Shabat um dia especial? Quando eu me preparo durante toda a semana para receber este dia, eu já estou tornando ele um dia especial. Quando eu separo a minha melhor roupa, quando eu separo a minha melhor comida, quando eu aproveito esse dia para doar um pouco do meu tempo para alguém que está necessitando, fazer uma visita a alguém que está doente, quando eu dedico um tempo desse dia para elevação espiritual, para estudar a Torá, dentre outras coisas que nós podemos escolher e fazer, tudo que seja bom e que seja bom para nós e para o próximo, relacionados ao nosso entendimento daquilo que é honrar o Shabat,
Então, nós podemos estar fazendo. E cada vez que a minha mente e cada vez que eu me inclino para fazer com que eu dê a devida importância a este dia, então eu estou trazendo luz para este dia. Eu estou absorvendo essa luz especial que tem nesse dia para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, porque o Shabat, ele traz consigo uma luz especial. Então, quando eu decido honrar esse dia, eu estou sendo a maior beneficiada. Então é isso. Eu espero ter alcançado a sua dúvida e caso não, você pode deixar a pergunta lá no chat que eu entrarei em contato com você. Gratidão pela pergunta mais uma vez. Então vamos dar início ao nosso estudo de número 4, que tem por título O Verdadeiro Significado do Amor. A harmonia conjugal é um dos maiores prazeres do mundo. A alma se alegra com o amor verdadeiro e com a união no casamento. O amor é o sentimento de que mais precisamos. Ele inspira a maior das felicidades. O verdadeiro amor entre marido e mulher compensa todas as dificuldades. O rei Salomão, em Provérbios 10:12, disse: o amor cobre todos os pecados. O perdão vem facilmente quando alguém sente amor. E todos sabemos que a capacidade de perdoar é um dos atributos mais importantes em um relacionamento duradouro. Os sofrimentos da vida parecem menos difíceis quando o amor prevalece. O amor de um casal é o fator número 1 para gerar crianças emocionalmente saudáveis. O amor é como um talismã para uma boa renda, pois ele é o instrumento que chama o sagrado para este mundo material inferior. Hashem aprecia o amor. Portanto, o amor que existe entre marido e mulher evoca bênçãos ilimitadas e é também eficaz em revogar todos os julgamentos severos. Gente, não existe sentimento mais bonito, mais completo do que o amor. A história de dois irmãos. Isso aqui é bastante interessante. Eu amei esse estudo de número 4. Vamos lá para a história desses dois irmãos. Na seguinte história, o Rabbi Yosef Haim, conhecido como o Ben Ishai, de abençoada memória, nos ensina o significado do amor verdadeiro e como Hashem o aprecia. A história nos revela como Hashem decidiu onde construir o seu templo. Em uma certa vila, viviam dois irmãos que se amavam muito. O pai havia dado a cada um deles um campo como fonte de renda. Um deles preparou e ficou muito rico, mas, para sua grande tristeza, não teve filhos. O outro não prosperou financeiramente e era bastante necessitado, mas foi abençoado com uma família grande. Certa noite, o irmão pobre acordou e começou a pensar no irmão a quem amava tanto. Seu coração se encheu de compaixão pelo irmão que era rico, mas não tinha filhos. Ele tristemente pensou como a vida do irmão deveria ser difícil sem a alegria de ter filhos. Ele pensou em como era feliz com a sua grande família e ficou com o coração partido, pensando no irmão que não tinha filhos para alegrar a sua vida. Ele pensou e pensou, tentando encontrar algo que trouxesse ao irmão um pouco de felicidade. Então, decidiu que trouxesse ao irmão um pouco de felicidade. Então decidiu que toda noite ele secretamente adicionaria um pouco da sua própria colheita à do irmão. Talvez mais riqueza levasse um pouco de alegria ao seu irmão tão querido. O irmão pobre passou a levantar toda noite para levar ao campo do irmão rico metade da colheita do dia. Naquela mesma noite, o irmão rico também acordou e pensou na condição de seu irmão pobre. Sou rico, mas não tenho filhos para sustentar. Meu pobre irmão precisa mais de dinheiro do que eu, pois tem muitas bocas para alimentar. Pegarei um pouco da minha colheita toda noite e adicionarei a dele. Ele também começou a levar metade da colheita do dia ao campo do irmão. Por algum tempo, ignorando as ações um do outro, cada irmão levava metade da sua colheita diária ao campo vizinho. Nenhum deles entendia como no dia seguinte a própria colheita não havia diminuído, embora eles tivessem dado metade na noite anterior. Uma noite, os dois irmãos se encontraram.
cada um carregando um saco de grãos em direção ao campo do outro. Eles finalmente entenderam o mistério da colheita que nunca acabava. Eles se abraçaram e choraram com grande emoção. Quando Hashem viu esta linda cena, decidiu que aquele lugar onde havia tanto amor fraternal seria a morada da sua presença divina. Aquele lugar, Jerusalém, passou a ser o sagrado monte do templo. Baruch Hashem. Agora nós vamos para uma outra história. Outros irmãos. Ao mesmo tempo, uma história completamente oposta acontece em outro lugar. Havia também 2 irmãos, um rico e sem filhos e um pobre com uma grande família. A diferença é que, nesse caso, eles se odiavam. Certa noite, esses 2 irmãos também acordaram e pensaram um no outro. O pobre concluiu que o irmão rico não precisava de toda a riqueza que tinha. Afinal, ele não tinha filhos para sustentar. Então, ele decidiu roubar um pouco da colheita do irmão toda a noite. Do mesmo modo, o irmão rico acordou no meio da noite, incomodado com o fato de que seu irmão tinha filhos, e o invejou, porque, além de filhos, ele tinha uma safra. Então, o irmão rico decidiu roubar um pouco da colheita do irmão pobre. Em uma fatídica noite, eles descobriram um plano um do outro. O coração dos 2 irmãos transbordou de raiva. Eles trocaram insultos e se atacaram. Quando Hashem viu essa horrível cena, decidiu retirar sua presença daquele lugar. Ali foi construído um templo de idolatria, que espalhava ódio, intolerância e conflito pelo mundo. Essas histórias ressaltam que Hashem valoriza o verdadeiro amor. Vemos como ele escolheu o lugar de seu templo devido a uma cena de amor verdadeiro. Esse princípio se aplica a todos os lugares em todos os tempos. Por mais que os 2 templos sagrados tenham sido destruídos, quando Hashem presencia o verdadeiro amor entre marido e mulher, sua presença divina habita entre eles e transforma o lar em um mini templo sagrado, um lugar de elevação espiritual e bênçãos. Por outro lado, se um casal vive em discórdia, Hashem retira sua presença de seu lar. A falta da presença de Hashem torna a casa um lugar de sofrimento perpétuo. Deus nos livre. Veja que importância enorme é viver em um lugar que se cultiva e que se vive o amor fraternal, que se vive o amor verdadeiro. Isso é uma questão de escolha, que o amor é algo que nós podemos ter a qualquer momento, desde que escolhamos. Generosidade de todo o coração. Também podemos aprender com a história dos 2 irmãos que amor é doação. O amor que existia entre eles caracterizava-se pelo altruísmo. Cada um dava de todo o coração sem esperar nada em troca. O amor entre marido e mulher deve ser assim, repleto de generosidade um para com o outro. A mulher precisa ser sincera consigo mesma e se perguntar se ela realmente é generosa com o marido sem esperar nada em troca. Se ela perceber que está exigindo recompensas por seus atos de generosidade, deve saber que está longe do verdadeiro amor. Os sentimentos inferiores ao amor verdadeiro são incapazes de trazer a presença divina ao lar. Na primeira história, vemos que o irmão pobre não pensava em si mesmo. Ele não era egoísta, nem alimentava pensamentos sobre a própria pobreza. Nunca perguntou por que o irmão rico não o ajudara financeiramente. Do mesmo modo, o irmão rico e sem filhos também nutria pensamentos altruístas com relação aos problemas do irmão, em vez de pensar em seu próprio problema para ter filhos. Os 2 irmãos se preocupavam apenas com as necessidades um do outro, procurando maneiras de aliviar o sofrimento um do outro, seja emocional ou financeiro. Os casais devem se esforçar para ter esse amor altruísta e se empenhar para cultivar a generosidade, pois essa é a essência do amor verdadeiro.
Quem ama sinceramente quer sempre ser generoso com o amado. Se um cônjuge está feliz, o outro também está. Certa vez, um homem casado me procurou para aconselhamento. Ele me disse que a esposa não queria que ele deixasse a barba crescer. Em nome da paz no lar, disse-lhe que não deixasse a barba crescer. Eu então lhe disse que ele não tinha harmonia conjugal, pois se tivesse a esposa o faria feliz. O fato de ela ser contra algo tão importante para ele era um indício de falta de Shalom Bait. Aqui, gente, a gente consegue observar algo bastante importante. Assim, nós temos que ter a consciência de que ser feliz é tentar, procurar, se esforçar para fazer o nosso cônjuge feliz. A mulher que entra em um relacionamento com aquele pensamento de que, eu vou casar e agora eu vou viver feliz, ela já está entrando em um casamento com um pensamento egoísta. E eu digo mais, esse casamento está fadado ao fracasso. Primeiro, porque o egoísmo está se sobrepondo. Segundo, porque a presença de Hashem e a Shalom Bait não vai habitar em um lugar onde um não pensa no outro. Nós conseguimos ver, observar isso nitidamente nessa pequena leitura que nós fizemos. Vamos prosseguir. Amor à primeira vista? Vocês acreditam que existe isso? Amor à primeira vista? Vamos lá. O tipo de amor exemplificado na história dos dois irmãos altruístas requer paciência e esforço. O amor verdadeiro é construído ao longo dos anos, a partir do desejo genuíno de se conseguir esse amor. É preciso muita reza. Os desafios e as dificuldades que um casal vive ao longo dos anos, enquanto fazem o esforço de ser altruístas e generosos, constrói esse amor verdadeiro. Mesmo se durante os períodos difíceis o marido e a mulher não conseguem ser completamente altruístas e cultivam expectativas ou exigem retribuição, a simples vontade de ser uma pessoa generosa contribui na construção de um relacionamento amoroso. Deixe-me esclarecer um mal-entendido dessa sociedade hollywoodiana. Não existe amor à primeira vista. Isto não passa de uma obsessão física, resultado de ilusões e fantasias, de desejo. O amor guiado pelo desejo sexual dura pouco e quase sempre é trágico no final. O homem e a mulher que se casam porque acham que estão apaixonados, mas não estão preparados para transformar sua obsessão mútua em um amor verdadeiro e profano, irão inevitavelmente ter problemas no relacionamento. Marido e mulher devem compartilhar um amor básico um pelo outro. Ademais, para alcançar o nível de um amor verdadeiro e altruísta, como os dois irmãos, o casal deve trabalhar duro no relacionamento. Eles não devem se desmotivar se identificarem problemas ou sentirem que há alguma falha no casamento. Pelo contrário, eles simplesmente têm de se empenhar para nutrir e desenvolver um amor elevado e altruísta. Ou seja, é um trabalho duro, é um trabalho árduo. E não existe essa questão de amor à primeira vista, não existe. Existe essa questão da paixão, mas do amor, de jeito nenhum. O amor, ele é construído. Uma construção não é algo que a gente faz assim e ela aparece, né? Não é uma varinha mágica que você deseja e as coisas já aparecem ali prontinhas. Não existe, isso aí só em contos de fadas. Então, a construção do amor dentro de um relacionamento é algo bastante complexo, mas quando nós conseguimos entender o propósito de Hashem nesta construção e o quanto ele fica feliz
e torna esse lar a sua morada aqui na terra, nossa, isso é muito gratificante. Generosidade e amor. A melhor maneira de estimular o amor é a generosidade. A mulher deve ter o hábito de ser generosa, deve se esforçar para dar de si mesma, mesmo que o seu altruísmo seja maior que o seu amor pelo marido. O amor inspira a pessoa a ser generosa com o amado. O amor cresce a partir do ato de dar, o que motiva e aumenta o amor tanto de quem doa quanto de quem recebe. Dar incondicionalmente faz surgir sentimentos que crescem e frutificam no doador e no receptor. A mulher não deve esperar até sentir o amor para ser generosa, pois a doação só faz o amor aumentar. Portanto, se você quer mais amor, comece logo a ser generoso, generosa. Esse é um princípio importante para se ter em mente sempre. Então, a gente aprende até lá nos provérbios que é melhor dar que receber. Aqui está a explicação para isso. A mulher deve se dedicar a descobrir qual a melhor maneira de ser generosa com o marido, ocupar-se com pensamentos egoístas sobre o que deveria estar recebendo dele, ou ficar com raiva porque ele não está lhe dando o suficiente, é uma fórmula certeira para arruinar o lar e certamente não evoca bênçãos divinas. O verdadeiro lar é construído com amor e generosidade. Então, onde tem amor e generosidade, existe a base perfeita para a presença de Hashem. Por isso, precisamos pensar em nossos familiares. Esse é o tipo de amor e generosidade que testemunhamos na história maravilhosa dos dois irmãos que se amavam. A pessoa que pensa apenas em si mesma e em recompensas não tem amor verdadeiro no coração. Amor é consideração com o outro. Ou seja, você é generosa em benefício da pessoa amada e não para o seu ganho ou gratificação pessoal. Quando você pensa mais no outro do que em você, quando você se doa mais para o outro e não pensa em receber em troca, você está no caminho certo. Sua maior força. A principal força da mulher está em seu poder de rezar pelo marido e filhos. Mais uma vez, nós voltamos nesse tópico da reza. No estudo passado, se vocês lembrarem, foi tocado nesse ponto. E aqui, mais uma vez, nós estamos voltando no mesmo ponto. A principal força da mulher está em seu poder de rezar pelo marido e filhos. Veja que essa incumbência Hashem deixou exclusivamente para a mulher. A questão do lar, o bem-estar do lar, a saúde da família, o sucesso da família, física e espiritualmente, está na incumbência da mulher. Mesmo que a mulher tenha se casado com um homem cheio de vícios, se ela rezar por ele, ele iniciará o seu aperfeiçoamento pessoal. Conta um Midrash sobre um marido e uma mulher que eram ambos muito virtuosos e justos, mas continuavam sem filhos, depois de 10 anos de casamento. Por isso, eles se divorciaram. O homem virtuoso se casou com uma mulher detestável e ficou tão perverso quanto ela. A mulher, por outro lado, se casou com um homem ruim e o transformou num homem virtuoso. Dessa história, vemos o poder da influência da mulher sobre o marido, para o bem ou para o mal. O poder mais forte que Hashem deu à mulher é a sua capacidade de rezar. Por meio da sua reza, a mulher pode fazer seu marido se arrepender e até mesmo transformá-lo em um tzadik. O poder que a mulher tem de elevar a casa se manifesta em sua reza. A reza é o epítome da generosidade. Há algo mais precioso a ser dedicado a uma pessoa do que a reza? Acredito que não. A reza nos redime de traços negativos de personalidade e de todas as coisas que nos preocupam. Nada se compara ao presente da reza em benefício de outra pessoa. Quer ser abençoada, quer ser agraciada? Ore, reze. Reze pelo outro, não somente pelos seus interesses pessoais, principalmente
por outras pessoas. Quando nós nos preocupamos em estar intercedendo, pedindo por outra pessoa, fazendo esse serviço da reza, o que é que acontece? Nós seremos as maiores beneficiadas. A mulher sabe rezar pelo lar porque está consciente de tudo o que se passa nele. Ela sabe exatamente o que precisa de reza. Em contrapartida, o marido geralmente está muito envolvido em sua luta para ganhar a vida e, ao mesmo tempo, vencer o seu Yetzer-Hará. A mulher enxerga melhor as necessidades da casa e deve assumir a responsabilidade de rezar pelo seu lar. O que mostra que uma mulher ama o marido mais que tudo, quando ela diz a si mesma: não importa o que ele faz ou deixa de fazer, quero cumprir o meu papel. Quero doar de mim às pessoas que amo. Quero aprender a ser melhor influência possível sobre o meu marido. Quero entender o que posso fazer para fazê-lo feliz. Rezarei para que ele supere todas as suas dificuldades e que assim o ajude a melhorar. Darei a ele bastante encorajamento e reforço positivo. Idealmente, a mulher deve rezar para que o marido queira a mesma coisa, aprender a ser uma influência positiva sobre a esposa e fazê-la feliz. Ou seja, tem que haver recíproca. O mesmo pensamento da esposa para com o marido também deve desempenhar com a esposa. A verdadeira harmonia é o que caracteriza o lar de um casal, assim. E a presença divina habita entre eles. Baruch Hashem. O bem interior. Outra maneira fundamental de você se inspirar a amar, tanto o amor por si mesma quanto o amor pelos outros, é procurar o bem dentro de si. Toda pessoa tem fraqueza, isso é natural. Temos fraquezas, temos falhas, mas nós todos também temos características boas. A famosa lição do Reb Nachman, em Likutei Mohanan 282, enfatiza que podemos dar mais força a uma pessoa quando ressaltamos seus pontos positivos. Quando a pessoa identifica seus pontos fortes, aprende a amar a si mesma e a ser feliz consigo mesma. Esse método de melhorar a autoestima é uma maneira garantida de encorajamento às pessoas a fazer o bem e a se distanciar do mal. Então veja qual o poder, da fala. O poder de você chegar para alguém que está lá entristecido, que só consegue ver o lado negativo, que acha que não consegue amar o outro, que está afundado em coisas ruins, e você chegar e ressaltar para essa pessoa e para si mesma também os seus pontos positivos. Isso faz com que o sentimento bom ele flua, ele renasça e você passe a ver a si mesmo e ao próximo com outros olhos. Apontar qualidades motiva as pessoas a buscar ainda mais características positivas. A pessoa que tem suas qualidades notadas se sente amada e querida. Isso lhe dá força para fazer cada vez mais o bem. A mulher deve criar o hábito de procurar seus próprios pontos positivos para que sinta amor próprio. Isso lhe dará motivação para amar e ser generosa com o marido. Ela também deve criar o hábito de procurar as qualidades do marido, mesmo que ele tenha várias imperfeições. A mulher deve ter cuidado para não deixar o Yetzer-Hará lhe mostrar apenas o lado ruim do seu marido. Afinal, ela mesma não é perfeita. Ninguém é perfeito. E assim como ela não gostaria que o marido olhasse apenas para suas falhas, ela não deve se concentrar nas falhas dele. Muito importante, Termos um bom olho. Marido e mulher devem ser bons amigos. Quando duas pessoas se casam, é costume dizer: sejam felizes, queridos amigos. A amizade é a fundação sobre a qual o amor é construído. O Midrash Yokut Shimoni Bereshit 1,16 narra o seguinte episódio. Veja que interessante. Nossos sábios ensinam que se um homem e uma mulher se casam e não têm filhos por 10 anos, o marido deve ou se casar com uma segunda esposa ou se divorciar e se casar com outra mulher, pois ele não está isento de cumprir o mandamento da Torá de frutificar e multiplicar.
Havia uma mulher em Sidom que se casou e não teve filhos por 10 anos. O casal foi ao Rebbe Shimon Bar Yochai para se divorciar. O Rebbe Shimon lhes disse: peço-lhe que, assim como tiveram uma refeição festiva quando se casaram, façam uma refeição festiva agora que estão se separando. O casal fez como o Rebbe instruiu e prepararam uma refeição festiva em honra ao divórcio. Durante o banquete, a mulher serviu vinho ao marido até ele ficar bêbado. Ele disse que ela podia levar qualquer coisa que quisesse da casa deles à casa do pai. Depois que o marido caiu em sono profundo, por causa da bebida, a mulher pediu aos empregados que o carregassem à casa do pai. No meio da noite, o homem acordou, recobrando lentamente a consciência. Ele perguntou: onde estou? E a mulher respondeu: na casa do meu pai. E ele perguntou: o que estou fazendo na casa do seu pai? E ela respondeu: você não me disse que eu poderia levar o que eu desejasse da nossa casa para a casa do meu pai? Não há nada no mundo que eu deseje mais do que você. O casal retornou ao Rebbe Shimon Bar Yochai para pedir conselho. O Rebbe se emocionou quando ouviu a história e os abençoou. Assim, eles foram abençoados com filhos. Baruch Hashem. O Midrash nos ensina 2 lições importantes com essa história. Primeiro, que a bênção de um tzadik tem o poder de tornar fértil uma mulher infértil. Segundo, o amor e a amizade evocam um nível de compaixão divina que pode fazer milagres. Há um grande poder no amor. No Midrash mencionado, a mulher amava tanto o marido que não havia nada mais precioso para ela no mundo todo. Esse foi o amor que provocou sua fertilidade. O amor intenso da mulher de Sidom é também uma analogia à redenção de Israel. Assim como a mulher pode se redimir pelo amor que tem pelo marido, o povo judeu pode se redimir pela misericórdia infinita de Hashem, quando todos clamarem por amor a Ele, que desejam a Ele mais do que a qualquer coisa no mundo. A decisão está em suas mãos. Tudo depende do amor. Quando um casal tem verdadeiro amor um pelo outro, um amor baseado em generosidade e consideração, sem segundas intenções, e quando marido e mulher sentem uma forte conexão e proximidade, o lar se torna um templo pessoal, uma morada apropriada para a presença divina. Que essa lição, a qual nós acabamos de estudar agora, nos proporcione uma visão diferenciada do que realmente é o amor, do que realmente devemos fazer para que esse amor, se ele ainda não existe dentro dos nossos lares, que ele renasça, que ele passe a existir, assim como a Hashem deseja que entre um homem e uma mulher exista essa base de relacionamento, essa base de amizade, essa base na qual os dois têm o mesmo propósito, que é proporcionar um ambiente favorável para a presença de Hashem, que nós possamos desejar isso dentro dos nossos lares. Assim como a mulher anseia pelo amor do seu esposo e o esposo pelo amor da sua mulher, aqui também nos ensina que o povo judeu ele precisa ansiar verdadeiramente por esse amor do Eterno, para que dessa forma o mundo seja retificado e o Mashiach possa se revelar muito em breve. Que essa decisão ela está em nossas mãos e que possamos a cada instante, a cada momento, transformar nossas vidas, nossos lares, nossos relacionamentos, quer sejam eles entre marido e mulher, entre mãe e filhos, entre os familiares, em qualquer lugar que nós estejamos, que façamos fluir esse amor, esse ambiente favorável para que Hashem habite em todo o tempo, que é isso que Ele deseja, fazer de mim, fazer de você essa morada eterna e que possamos a cada dia nos aprofundar mais nos aconselhamentos que Ele nos dá, para que nós possamos continuar sendo mulheres sábias. Gratidão por esse tempo, por esse estudo e que
nós possamos estar juntas muito em breve para o 5º estudo. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e até o próximo.